Alô, galerinha, tudo belezinha? Meu nome é Emanuel Tadeu e eu sou professor de Legislação de Trânsito. Vamos preparar vocês aí para dois concursos importantíssimos que está na boca aí do forno, que são os concursos para Guarda Municipal de Petrolina e a Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Vamos trabalhar o Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? A Lei 9.503/97. Se liga em duas coisas importantes, tá? O que eu preciso saber, o que eu preciso ter o conhecimento para me dar bem em legislação de trânsito. Primeiro, fazer uma leitura constante do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Simples. Porque muitos dispositivos, letra de lei, pessoal. Então, vocês obrigatoriamente terão que ler bastante aí o Código de Trânsito Brasileiro, principalmente na questão das competências. Quando nós chegarmos em competências dos órgãos de trânsito, vocês vão ter que ir naquela ideia de decoreba mesmo. Decorar inciso por inciso, artigo por artigo dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar, né, o nosso estudo sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que esse código é dividido em três partes. São elas: o código em si, onde você traz as normas de trânsito, o anexo 1, onde você tem conceitos e definições, e o anexo 2, onde você tem a parte de sinalização. Isso é a divisão do código. Ô Emanuel, e só estuda o Código de Trânsito somente assim? Não. Obviamente o Código de Trânsito também, além da Lei 9.503 e suas alterações, você ainda tem as chamadas resoluções. Mas essas resoluções nós não vamos trabalhar agora. Por quê? Porque ainda não saiu o edital e nós não sabemos ainda quais são as resoluções que podem ou não podem estar no programa de vocês, no edital de vocês. Sendo assim, nós vamos estudar apenas o Código de Trânsito Brasileiro baseado, pessoal, presta bastante atenção, isso é importantíssimo, a gente está se baseando no último edital da Guarda do Cabo de Santo Agostinho, no último edital da Guarda de Petrolina, tá certo? Emanuel, e se vier mais coisa? Não tem problema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alterar, acrescentar mais aulas, tá certo? Então, o que vier a mais, fora do nosso programa, nós acrescentamos com mais aulas. Vocês não vão perder absolutamente nada, tá certo? O importante é começar, iniciar os seus estudos. Isto é que você tem que ter em mente, é iniciar, porque o aluno que inicia antes do edital, esse cara tem uma grande chance de passar. Aluno que começa a estudar depois que o edital sai, só se ele tiver um santo muito grande lá em cima para passar, porque o tempo é curto e o conteúdo, pessoal, é muito grande. Então, faça o seguinte, inicia antes e a tua preparação com certeza vai ser de qualidade e você vai atingir a aprovação. Beleza? Tranquilo? Então vamos iniciar lá, né? Vamos iniciar o nosso estudo do Código de Trânsito Brasileiro, a nossa disciplina Legislação de Trânsito. Vamos lá, primeiro slide aí para a gente começar a trabalhar aí a nossa disciplina. Bem, nós vamos iniciar as chamadas disposições preliminares, pessoal. Ou seja, o que são disposições preliminares? É a apresentação do Código de Trânsito Brasileiro, onde ele é aplicado, como ele vai ser aplicado, quais são os órgãos, né, que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito. Tudo isso você vai encontrar nas chamadas disposições preliminares, que estão lá no capítulo
1 do Código de Trânsito Brasileiro. Bora lá? Vamos iniciar. Artigo 1º. O que é que o artigo 1º diz? O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Então, o primeiro ponto a ser analisado. Você pode até achar, mas isso aí não tem importância. Tem sim. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é aplicado unicamente nas vias terrestres. Mas, Emanuel, isso eu já sei. Lembre-se, pessoal, você tem 3 códigos. Você tem um código que é aplicado na via terrestre, que é o Código de Trânsito, mas não esqueça, você tem um código aplicado nas vias aéreas, né? Você tem um código aplicado nas águas, né? Mas, importante de tudo isso é competência privativa da União, tá certo? Então, está lá no artigo 21 da nossa Constituição Federal, que compete à União legislar sobre trânsito e transporte, sobre águas, sobre transporte aéreo, né? Então, quem é meu aluno de Direito Constitucional sabe que eu tenho até um bizuzinho para isso, né? Capacete de PM, né? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trânsito, processual e marítimo. Vejam aí que tudo isso que eu falei compete privativamente à União e, como eu disse, a União não só vai legislar nas vias terrestres, não, mas também água, ou seja, mar, e as vias aéreas. Então, primeiro ponto, trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. Isso quer dizer o quê? Que esse Código de Trânsito Brasileiro vai abranger todo o território nacional, não apenas um estado, mas todo o território nacional. Abertas à circulação, rege-se por este código. Muito importante isso. O que são vias abertas à circulação? Pessoal, nós temos, na verdade, 2 tipos de vias. As chamadas vias abertas à circulação e as vias privadas, tá certo? Então, isso é muito importante no nosso estudo. Você tem que aprender a definir o que são vias abertas à circulação e vias privadas. Se você não souber diferenciar o que são vias abertas à circulação, o que são vias privadas, você vai se dar mal nas questões do teu concurso. Então vamos lá, vamos definir. Então, pessoal, vias abertas à circulação são as chamadas vias urbanas e vias rurais. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele classifica, né, essas vias urbanas, essas vias e vias urbanas e vias rurais. Preste atenção aqui no slide, né? Então, a gente está vendo aqui, né, vários carros aqui. Então, você tem, de um lado, uma via urbana e uma via rural. Como assim, mano? O que é uma via urbana? O que é uma via rural? Obviamente, a via urbana são aquelas vias que estão inseridas nos centros urbanos, nas cidades. E as vias rurais estão inseridas no campo. Então, preste atenção. Vias urbanas ainda se classificam em 4. Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. No artigo 61, ela determina as velocidades dessas vias. Muito comum cair em prova, não é? Mas a gente só vai estudar lá adiante. E as vias rurais classificam-se em 2 vias: rodovias, e essas rodovias podem ser federais, estaduais ou municipais, e as estradas. Emanuel, me dá um conceito aí de rodovia. Via rural pavimentada, estrada, via rural não pavimentada, tá certo? Então, essas são as chamadas vias urbanas e vias rurais, as famosas vias abertas à circulação. E por que abertas à circulação? Porque nessas vias, pessoal, o agente de trânsito, ele pode autuar você, tá certo? Ele pode autuar nas infrações
que você cometer. Então, por exemplo, você está sem cinto de segurança, o agente de trânsito poderá autuar você em qualquer dessas vias, sejam nas vias urbanas, sejam nas vias rurais. Porém, existem as chamadas vias privadas. As vias privadas, eu posso dividi-la em duas. As chamadas vias privadas exclusivas e as vias privadas abertas ao público. Vias privadas exclusivas e vias privadas abertas ao público. Como assim? Uma via privada, como vocês podem ver aí na imagem, seria, por exemplo, uma via de uma fazenda. Uma via, não é, de um condomínio de casas, são vias privadas. Agora, o agente de trânsito, numa via privada exclusiva ou privativa, como vocês queiram, eles não podem aplicar o Código de Trânsito brasileiro. Como assim? Então imagine vocês aí. Você está circulando, o seu filho de 16 anos está circulando dentro da sua fazenda. E o agente de trânsito vê aquele jovem de 16 anos circulando com o veículo. O agente de trânsito pode autuar? Claro que não. Por quê? Porque ali é uma via privada. E o Código de Trânsito brasileiro só se aplica nas vias abertas à circulação. Entenderam aí? Beleza? Só que tem uma coisa. A gente vai ver que nas vias privadas de uso coletivo ou abertas ao público, a gente vai ver que o Código de Trânsito poderá autuar sim. Mas já já a gente se liga aí nessa explicação, porque obrigatoriamente a gente vai ter que trabalhar com o artigo 24. Mas já já a gente fala sobre isso aí. Então, continuando. Então, já sei que essas vias abertas à circulação são a que o código será aplicado. E quais são elas? Vias urbanas e vias rurais. Mas eu falei para vocês que também poderá ser aplicado nas vias privadas de uso coletivo. Mas já já a gente vê isso. Então, parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Meu amigo, isso é importantíssimo. Pelo seguinte, o nosso trânsito, o Código de Trânsito brasileiro, quando foi elaborado, ele pensou em 3 elementos. Quais são eles? Pessoas, veículos e animais. Espera aí, mano. Quer dizer que animal pode ser autuado? Pode sim, meu amigo. O animal pode ser autuado. Não o animal em si, né? Mas o veículo de tração animal. Então, os veículos de tração animal, quais são? Carroças e charretes. Eles podem ser autuados sim, segundo o Código de Trânsito. E lá no artigo 24, que é o artigo que fala dos órgãos executivos municipais, vocês vão ver que o município é responsável por registrar e licenciar os veículos de tração animal. E eles podem ser autuados sim, segundo o artigo 247 do Código de Trânsito brasileiro, eles podem sim sofrer multas sim. Tranquilo? Então, o nosso trânsito é formado por 3 elementos: pessoas, veículos e animais. Como os veículos de tração animal, os pedestres, que são as pessoas, eles também podem ser autuados. Rapaz, como é que pedestre pode ser autuado? Veja, não vamos nos preocupar com relação a isso. A gente precisa saber apenas que o pedestre também pode ser autuado. Inclusive, existe um capítulo específico que começa lá do artigo 68, que fala dos pedestres e dos veículos não motorizados. Então ele vai ditar regras, né? Obrigações para os pedestres. E descumprindo essas obrigações, ele pode ser multado sim. Então se liga aí no meu bordão. Cara que pode ser multado, ele é o quê?
canetado. Ele vai receber uma caneta. Então, o pedestre também pode receber caneta, pessoal. Tranquilo? Muito bem. Então, ó, esse trânsito é utilizado por pessoas, veículos e animais, tá certo? Eles compõem o nosso sistema, a utilização das nossas vias, né, de trânsito. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de quê? Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Meus amigos, é o seguinte, você vai ter que, obviamente, saber alguns conceitos. Lembram quando eu disse que o nosso Código de Trânsito é dividido em 3 partes? Normas, anexo 1, conceito e definições, anexo 2, sinalização. No anexo 1, você vai ter que ter alguns conceitos. Exemplo, eu falei das vias, então você vai ter que saber o conceito de via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, como também esses 3 conceitos aqui, circulação, parada e estacionamento. O que é circulação? A ideia de circulação é o quê? De movimentação. Então, circular é a movimentação de quê? Dos veículos, de pessoas e dos animais nas vias terrestres, vias urbanas ou vias rurais. E o grande ponto que pode cair na tua prova é o conceito de parada e estacionamento. Tá certo? Então, ó, anexo 1. Conceito de parada. Imobilização do veículo por tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Estacionamento. Imobilização do veículo por tempo superior ao embarque e o desembarque de passageiros. Espera aí, Emanuel. Certo, você falou tempo estritamente necessário para parada, tempo superior necessário para estacionamento. Sim, mas que tempo é esse? Quantos minutos? Meus amigos, o Código de Trânsito brasileiro, infelizmente, ele não determina um tempo determinado em minutos para parada ou um tempo determinado em minutos para estacionamento. Sim. E agora, como é que eu vou fazer? Você, como agente de trânsito, vai utilizar o teu bom senso, né? Então, muitas coisas no Código de Trânsito brasileiro, você, como agente de trânsito, vai ter que ter bom senso. Então, imagine o seguinte, a seguinte situação. Eu, jovem, garotão aí, né? Tranquilo, malhado, né? Malhado em forma de barril, né? Tem uma grande mobilidade, né? Então, vê, ó, quando eu paro o meu veículo, né? O cara parou o meu veículo, meu diretor está dirigindo para mim, aí, ó, ele imobilizou o meu veículo. Como eu tenho essa mobilidade, por ser muito jovem, eu entro e saio o quê? Rapidinho. Então, você vai considerar o quê? Isso uma parada. Mas imagine o professor Johannes Hatten, né? O professor Johannes Hatten é um cara idoso, não é? Tem grande dificuldade de locomoção. Então, quando o nosso diretor aqui parar o carro, Johannes vai ter aquela dificuldade, né? Por conta da artrose, da artrite que ele tem. Então, ele vai ter uma grande dificuldade de descer do carro. Então, você, como agente de trânsito, você não vai colocar aquela situação como estacionamento, mas sim como uma parada. Entendeu aí? Então, a ideia aqui é o bom senso. Você vai ter que saber se naquela situação de desembarque será uma situação de parada ou uma situação de estacionamento. Agora, uma coisa muito interessante, que você, não é, a gente que faz, que estuda trânsito, acha que sabe trânsito, né? É muito interessante que você vai para aquelas aulas lá no Centro de Formação de Condutores e você acha que já sabe tudo, né? Não é bem assim não, viu? E a gente vai, nas nossas aulas, você vai ver que você não sabe absolutamente nada, né? Ali só foi mesmo para você, ó, tirar a sua CNH.
Porque o trânsito, cara, são muitos detalhes, não é? Você vai ter que saber classificação de veículos, porque tudo pra a gente chama de automóvel, não é? Mas não é bem assim não. A gente vai ver que existe uma classificação de veículos e nem tudo é automóvel. E uma dessas situações que muitos condutores fazem é o seguinte: em estacionamento, ele diz o seguinte, ele para o veículo e fica dentro do carro, não é? Fica dentro do carro. Aí o agente de trânsito chega, meu amigo, tá vendo a placa de proibido estacionar não? Ele olha, sim, mas eu estou dentro do carro, eu estou parado, não é? Sim. O condutor dentro do veículo é considerado como estacionamento. E ele vai receber o quê, meus amigos? Caneta. Artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, saber conceitos de circulação, estacionamento e parada. E, Emanuel? E operação de carga e descarga? O que vocês acham? O que é uma operação de carga e descarga? É uma imobilização? Claro que o cara vai ter que estar parado para fazer a carga, a operação de carga ou descarga. Se ele está imobilizado para fazer essa operação de carga ou descarga, logicamente, eu vou ter o quê? Uma parada ou estacionamento? Um estacionamento, porque o tempo foi superior ao necessário. Tranquilo? Então, a operação de carga ou descarga é considerada também, para efeitos do Código de Trânsito Brasileiro, como um estacionamento. Beleza? Então, já vimos aí, preste atenção, já estudamos aí o artigo 1º, vimos as vias terrestres, que o código é aplicado nas vias terrestres, vimos quais são as vias abertas à circulação, tá? E estudamos quais são os elementos do trânsito e conceituamos parada, estacionamento, circulação e operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º aí, vamos, o que traz esse parágrafo 2º aí? O trânsito em condições seguras é um direito de todos. Meus amigos, os nossos órgãos, eles têm que dar uma segurança no trânsito, não é? Então, nós condutores ou usuários das vias que são os pedestres, né? Nós temos que ter uma segurança ao conduzir ou ao utilizar as vias. Então, isso fica a cargo dos chamados órgãos de trânsito. Como exemplo aqui, em Recife, a CTTU, ou ainda o DETRAN, Departamento Executivo, né, de Trânsito do Estado. Esses órgãos são responsáveis a partir da sua circunscrição territorial e a partir de suas competências. Tá certo? Então, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever, ou seja, uma obrigação dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Quem são esses órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Já já eu vou apresentar a vocês, né, uma tabelinha onde a gente vai trabalhar todos esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A este cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, como eu falei para vocês, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Beleza? Então, vamos lá ao próximo slide aí. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Olha, presta bastante atenção na coisa. Direito, quando se estuda direito, seja qual for a lei, não importa se é a legislação de trânsito, se é a lei penal, se é a lei de processo, a lei é interdisciplinar. Você não pode estudar uma lei, por exemplo, como nós estamos estudando legislação de trânsito,
Ah, só vou observar a legislação de trânsito. Você comete um erro, porque a lei ela é interdisciplinar, ela depende de outras fontes. Por exemplo, o que nós vamos estudar agora, nesse parágrafo 3º, é o que chamamos de responsabilidade civil ou responsabilidade civil objetiva. Que você estuda isso em direito administrativo, mas está lá na nossa lei-mãe, né? A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 6º, que fala da chamada responsabilidade civil objetiva. E o que seria essa responsabilidade civil objetiva? Bem, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha agora, tá? E no próximo bloco a gente começa explicando o que seria essa responsabilidade civil objetiva, tá? Que está aqui previsto no parágrafo 3º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. É rápido. Já já eu volto.